pergunta é, esses magos, eles eram bruxos, magos, eram reis, eram três, estiveram na manjedoura, né? São questões assim dessa leitura assim, meio que totêmica ou cômica. Gilson, ontem lá na Veriana, dizendo o seguinte, que amanhã eu vou explicar tudo sobre Natal. Eu sei tudo sobre Natal. Ainda nem cheguei à parte de falar de rabanada e bacalhau, mas eu vou lá, né? Nessa questão dos magos aí, se os magos eram bruxos, sobre a identidade, digamos, desses magos, a palavra que está traduzida ali para magos ali em Mateus 2:1, a palavra magos ali, é homens sábios. Então, essa palavra é a caracterização de um membro de uma casta de sacerdotes e sábios que existiam ali entre os medos e os persas, né, os babilônios. E esses homens, né, eram versados em astrologia e encantamento. Mas, porém, né, lá no Antigo Testamento, a gente vê essa palavra atribuída, por exemplo, para Daniel. Né, a mesma palavra. Então, quando, por exemplo, Daniel 5:11 diz que Daniel foi feito chefe dos magos, né, significa que ele foi feito mestre dessa casta, desses homens sábios que aprenderam ali astrologia, né, a entender, a fazer a leitura, a dominar determinadas artes, nesse sentido aqui. Então, eles não eram bruxos, até porque eu acredito que, né, os bruxos não seriam atraídos pelo nascimento, né, não seriam, digamos, convidados, né, não seriam atraídos para esse evento. Né? Outra coisa interessante é que, sobre o número, as pessoas sempre falam, a tradição, digamos, católica diz que eram 3, né? Por conta dos presentes que foram dados, né? Ouro, incenso e mirra. Então, a ideia de que cada um levou um presente. Só me faz, assim, uma das coisas que me chama a atenção é que, na verdade, eu não acredito que eles foram apenas esses 3 visitar. Pode ter sido mais, mas não significa que eram mais reis. Eu acredito que foi um séquito maior. Por quê? As viagens naquele tempo lá eram feitas em condições das mais inóspitas. Então, para organizar uma caravana, precisava de mais gente. Eu acredito. Então, se eles eram pessoas de influência, com certeza eles devem ter levado outras pessoas durante essa peregrinação ali. Porém, a tradição diz lá, Gaspar, Baltazar e Melchior, né? O que a Bíblia nos mostra, e aí a gente vai ler, a gente lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, né, sem querer portar uma exegese diferente do texto, é que eram mais de um. Né? A tradição diz que eram 3. Mais de um porque a Bíblia fala magos, fala no plural. Então, mais de um, ok. Se eram 3, por conta dos presentes, né, também, ok. Se eram mais do que isso, também não tem problema nenhum. Estou dizendo, isso não é algo que para a gente vai mudar a narrativa. Uma coisa é interessante a gente saber. Na verdade, eles só estiveram na manjedoura depois do nascimento de Jesus. Isso é fato. Mateus 2:1 diz, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, de acordo com essa passagem, os magos não chegaram a Jerusalém senão depois que Jesus nasceu. Também não muda em nada se ele tivesse chegado antes, tivesse chegado depois, uma coisa é certa, né? Eles foram lá para adorar o Messias, né? Eles foram lá para adorar aquele que seria o rei dos judeus. Isso que é o fato. Gesiel. Como muito bem afirmou aí o pastor Ronaldo, não há base bíblica, não há nenhuma declaração bíblica que permita essa interpretação de que eram 3, especificamente 3. Isso vem fruto da tradição católica romanista, né, e acabou entrando na cristandade, e hoje isso se perpetua aí nas cantatas de Natal, nos presépios e tudo mais, mas não há uma base bíblica sólida para você fazer esse tipo de afirmação. Né? A análise do pastor Ronaldo foi muito inteligente nesse sentido. Agora, a palavra mago, né, que está na tradução da língua portuguesa, no grego é magos. Magos é algo relacionado a alguém estudioso, é uma classe até privilegiada. A palavra grega, a origem da palavra grega vem do persa, magush, né, que eram eruditos que seriam os astrônomos, né? Astrônomos
não são astrólogos, né? É gente, já naquela ocasião, estamos falando aí de 3.500 anos atrás, né, começaram a olhar para os astros e entender que havia uma ligação, uma conexão com esse planetinha aqui e se debruçaram sobre isso. Hoje a astronomia é uma ciência bem desenvolvida, junto com a física. Então, era alguém muito estudioso, né, de uma classe nobre. Não tem como você associar isso a bruxo, né, ao bruxo no sentido lato da palavra, como se conhece aqui no Brasil. Então, não dá para a gente poder aceitar esse tipo de argumentação, e muitas vezes, né, infelizmente, para esvaziar o Natal, tem gente que usa isso pejorativamente, tentando associar a festa do Natal ao paganismo, a bruxaria, a feitiçaria, isso, aí já começa um monte de divagação, sem ter nenhum mínimo de coerência, de fundamento. A gente precisa distinguir as coisas, porque é muito comum, às vezes, as pessoas, para tentar mostrar pietismo, sei lá, espiritualidade, hiperortodoxia, buscar esse tipo de argumento para legitimar a sua defesa, mas não se sustenta, não tem fundamento. Biblicamente, é isso que o pastor Ronaldo falou aí com toda clareza. Se vocês me permitem aqui, assim, né, rapidamente, assim, né, nessa mesma linha que vocês colocaram, assim, que eu comungo em gênero, grau e número, né, assim, claro que o nosso problema, às vezes, também, né, pastor Ronaldo, que a gente acaba tendo uma leitura do passado com a mentalidade atual. É preciso entender que os próprios verbetes também, com o tempo, eles buscam e incorporam novos significados e tal, né? É o mesmo significante, porém mudou o significado. E é claro que hoje a palavra mago está ligada intimamente com a questão mesmo de magia, né? É mago. Mas estamos falando já quase 3.000 anos atrás, um contexto que nem a ciência era tão assim dividida, definida como é agora. A própria compreensão de ciência que nós temos atualmente nasceu, sobretudo, no século XIX, que ela vai se... o saber, né, vai se rompendo com esse filósofo que sabia de tudo, e começam a surgir, então, os especialistas, os cientistas, com objeto próprio, comum, pontual, vai se atomizando o conhecimento até torná-lo indivisível, e até o indivisível átomo, né, hoje divisível também aí em prótons, elétrons, nêutrons, por aí vai. Aquele contexto antigo, uma palavra genérica para se referir ao estudioso, que nesse pacote também até abarcava também alguns espiritualistas. Tanto que na antiguidade se confundia um pouco de astrologia com astronomia, né? A astrologia, de fato, é uma prática religiosa, esotérica. A astronomia é uma ciência, né, que calcada em leis, em observação, em reprodução laboratorial. Portanto, no contexto antigo, esse pacote todo de uma classe estudiosa, magos. E esses magos específicos lá de Mateus, magos revelados, né, uma revelação, se propuseram a viajar a um caminho longo para poder ter um encontro com Jesus. Ao chegar lá, né, foram revelados que, inclusive, Herodes queria, né, até matá-los, ele muda o caminho, né, pessoas que tiveram, de uma forma, um contato com a divindade, com Deus. Diante de Jesus, se propuseram lá em adorar, né, a oferecer presentes, aí os presentes. Agora, o que não se pode comungar é essa ideia de que, né, eram 3, não há nenhum relato em relação a isso. Somente os magos. Não pode afirmar que eram 3, tampouco que eram reis, né? Hoje, magos do Oriente. A ideia de 3 e de reis foi se construindo aos poucos. E na minha leitura também aqui, pastor Ronaldo, até em linha que o senhor colocou, eles não foram, de fato, na manjedoura, que também não é relevante, não é relevante. Mas porque eles encontraram Jesus, Mateus 2, em casa, né? Quer dizer, veja, quando eles foram para lá, né, assim, e conversaram com Herodes, Herodes ficou na pilha, porque tinha mais um lá, né, um descendente dos Argemonianos, porque eu matei todo mundo, agora tem mais um aqui, nasceu rei dos judeus, queria saber onde foi. Então eles encontraram o menino na casa, textual, então logo assim não foi, até porque na estimativa, e é uma leitura aqui também aqui especulativa, essa minha aqui, né, portanto uma conjectura, não uma declaração teológica ou consistente, né, é que se Herodes mandou matar crianças até 2 anos, é porque já havia, assim, na verdade, uma estimativa de que o tempo probatório do seu nascimento, então, enfim, quer dizer, não foi num momento específico. Nessa questão cultural, tudo um pacote só, e põe lá na manjedoura, mata os 3 e tal, enfim, e vida de certo. Gilson, só para
para lançar mais uma luz sobre esse assunto, é interessante que o capítulo 5 de Daniel, ele faz uma distinção, né? Se você ver o versículo 12, diz, entre encantadores, feiticeiros e magos. Olha só. Ele cita isso. Então, esses magos que se dedicavam, por exemplo, assim como os magos lá do Antigo Egito, eram pessoas que se dedicavam a determinadas, por exemplo, coisas como que a Bíblia nos mostra, como a oniromancia, né? Que é descobrir o futuro através de sonhos. Né? Daniel interpreta sonhos. Então, não são coisas ligadas simplesmente a encantamento, ou a bruxaria, ou a feitiçaria. Eram práticas, não é, que eram, digamos, eram comum naquela cultura caldeia ali.